Vamos falar a verdade? Que jogo ruim de assistir, mais uma vez, né? O Fluminense jogou contra o Madureira, não conseguiu se impor, não conseguiu criar, não conseguiu fazer nada diferente, contou com atuações muito ruins, né, do Cauã Elias, do Nonato, da maioria dos jogadores, né? Talvez aí, se a gente for salvar alguns, quem sabe o Canóbio, quem sabe o Riquelme Felipe, que entrou ali no segundo tempo, foram os jogadores que conseguiram fazer alguma coisa. Mas não é de hoje, e já digo isso desde o ano passado, que o Mano Menezes não poderia ser o técnico do Fluminense em 2025. O jogo de hoje, por exemplo, não tem diferença entre um Fluminense do Marcão e um Fluminense do Mano Menezes. Taticamente não tem diferença, tecnicamente não tem diferença. Aí, é claro, né, as pessoas vão fazer as ponderações aí que são até são justas. Falar do calor, falar de pré-temporada, falar de tudo que envolve aí esse começo de Campeonato Carioca, um Campeonato Carioca muito fraco, não só do Fluminense, mas para todo mundo que está assistindo, está vendo que os jogos são muito fracos. Inclusive, isso está trazendo pouquíssimo público, né? Assim, não só para o estádio, mas também para as transmissões. Eu assisti esse jogo, por exemplo, ali no Jornada 1902, talvez ali a maioria de vocês, pelo menos escute a narração ali no Jornada, né? Muita gente faz isso. Hoje, por exemplo, eu vi ali que ao vivo tinha 600 pessoas assistindo. Cara, geralmente eles chegam ali a 7 mil, 8 mil espectadores simultâneos. Hoje tinha 600. Por quê? Porque ninguém quer ver um jogo desse. Ninguém quer ver um jogo de péssima qualidade como a gente está vendo. E ninguém quer ver o Fluminense jogando igual um time pequeno. Porque hoje a realidade é que o Fluminense joga como um time pequeno. Não é hoje, na verdade, né? Ano passado, o Mano Menezes já jogava assim, como um time pequeno, um time que não é o protagonista da partida. E aí a gente pondera que no ano passado o Fluminense brigava contra o rebaixamento, precisava jogar assim em alguns momentos e conseguiu se manter na Série A, talvez por jogar dessa maneira. Mas o 2024 já passou, né? Foi um ano complicado para o Fluminense, foi um ano ruim, mas já passou. E por que que em 2025 a gente, na iminência de disputar em um Mundial que assim, o Fluminense não vai conseguir vaga muito fácil para estar disputando esse Mundial com regularidade. A maioria dos times não vai disputar esse campeonato com regularidade. Muitos vão demorar muitos anos para sua primeira participação. E o Fluminense, logo na primeira edição desse campeonato, vai participar, vai ganhar um bom dinheiro para isso, vai ter visibilidade. E aí a gente vai entrar em campo com o Mano Menezes no comando. Para mim não faz sentido nenhum. Para mim seria talvez o momento do Fluminense trazer aí o melhor técnico que pudesse nos últimos anos aí, contratar um nome de peso, contratar um técnico vitorioso, coisa que o Mano Menezes não consegue ser já há muito tempo. Não é um técnico que faz grandes trabalhos, não é um técnico que monta um time com as características que a gente quer ver no Fluminense. E eu acho que já chegou a hora de a gente começar aí pedir um fora Mano. Tá? E nada contra o Mano Menezes, né? Eu só acho que ele não tem nada a ver com o Fluminense, só acho que a maneira dele jogar não agrada nem a montagem do time, nem a maneira como joga, nem a maneira como se comporta em campo. Um time morno, né? Ninguém quer assistir um time morno, ninguém quer ver o Fluminense jogar dessa maneira e tá jogando assim desde o ano passado. No jogo de hoje, jogo contra o Madureira, que é um time fraquíssimo, né? O Fluminense ainda não está 100% em campo, jogou ali com um time um pouco mais alternativo hoje, um time praticamente ali reserva, diferente do time que jogou no último jogo, e tudo isso é compreensível. Mas assim, a gente está jogando contra o Madureira, né? Mesmo tendo um time ali que tá vindo de uma pré-temporada agora, que não tá 100% fisicamente, mesmo com todas essas observações que a gente tem que fazer, do lado do Fluminense a gente continua tendo Canóbio, continua tendo Cauã Elias, continua tendo, mesmo que morto, tá? Que estava morto em campo, e está morto há muito tempo, na verdade. Tendo o Renato Augusto ali muito mal fisicamente. Pô, o Renato Augusto mal fisicamente é melhor do que o meio-campo do Madureira. Né? Tendo um Thiago Silva, que não comprometeu em nada ali, até tentou ali finalização de cabeça e tudo. Tendo um Thiago Silva... o Fluminense é para ser muito melhor do que o Madureira e não consegue ser melhor do que o Madureira. E se não ganhar do Madureira, vai ganhar de quem? O Fluminense agora vai jogar contra o Botafogo e se não ganhar, tá fora ali das quartas de final, entendeu? Então, assim, é complicado assistir o Fluminense jogar assim. O Carioca não é nem o que mais me preocupa, não. O que me preocupa é que daqui a pouco a gente tem Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem Sul-Americana, daqui a pouco tem o Super Mundial.
e a gente não vê evolução no trabalho do Mano Menezes, uma evolução, assim, principalmente de postura em campo. Né? A gente vê um time morno como era o time do ano passado, um time que mais afasta o torcedor do que aproxima. E aí não adianta você colocar jogadores com mais ofensividade, como é ali o Riquelme, como é o Canóbio, por exemplo. O Germancano tá voltando, parece que numa fase muito melhor do que a do ano passado, até porque a do ano passado, boa parte do ano ele estava lesionado, isso comprometeu muito a apresentação dele, né? Segredo para ninguém isso. Mas ele tá voltando bem esse ano. E aí você pega ali boas peças que podem fazer um bom campeonato brasileiro, uma boa sul-americana, e coloca o Mano Menezes à frente do time. Eu acho que a gente teve no ano passado, né, uma situação muito específica para poder trazer o Mano Menezes. Né? O começo de ano do Fernando Diniz foi muito ruim, apesar de ter feito um 2023, assim, o melhor da história, talvez, do Fluminense. O Fernando Diniz, cara, queira você ou não, ele fez um grande trabalho no Fluminense. Ele saiu muito mal, né? Mas isso não pode apagar o que ele fez de bom. A saída ruim dele trouxe Mano Menezes com características totalmente diferentes, com a diretoria voltando atrás naquilo que tinha pensado e planejado ali por conta da situação, e Mano Menezes fez um bom trabalho dentro do que se esperava, dentro do que se precisava, mas assim, o trabalho do Mano Menezes tinha que ser pontual no Fluminense. Não tem como você fazer um planejamento a longo prazo com um técnico como o Mano Menezes. Para um time que quer ganhar alguma coisa, que quer conquistar alguma coisa, que vai investir no elenco mais ofensivo, vai investir no elenco mais competitivo, no elenco melhor, cara, não tem como. Tem que pensar diferente, tem que colocar alguém com capacidade de colocar o time em campo para vencer, né? No último vídeo eu falei uma questão que era o Fluminense entra em campo e você não consegue saber, né? Olhando o jogo, se tirasse as camisas ali, você não consegue saber quem é o grande e quem é o pequeno. Hoje, mais uma vez, foi assim. Em que momento do jogo o Fluminense se comportou de uma maneira que você conseguia identificar que o time grande ali, o time protagonista era o Fluminense e não o Madureira. O Fluminense foi dominado pelo Madureira no primeiro tempo praticamente, quase não finalizou, se não me engano. Esse jogo teve uma finalização a gol que foi do Fluminense. Mas assim, a gente tecnicamente não tem diferença entre o Madureira e o Fluminense em campo hoje. E não só hoje. Nos últimos jogos tem sido assim. Então, tá difícil pro Fluminense, tá difícil pro torcedor, né? Assistir o Fluminense jogando dessa maneira, e me preocupa muito as outras competições. O Carioca, eu entendo ali que tem pré-temporada, tem a preparação para o ano, e o Carioca não é prioridade, não tem que ser prioridade mesmo, pelo menos na minha opinião, não tem que ser prioridade, mas pelo menos um sinal de melhoria, um sinal ali de tecnicamente algum propósito, algum padrão, algum modelo, alguma coisa que dê um indício para o torcedor de que as coisas vão melhorar e de que o time vai ter uma cara diferente em 2025, pelo menos isso aí a gente tinha que ver. E a gente não consegue assistir nada disso, não consegue ver o Fluminense, não consegue ver nenhuma evolução no Fluminense. Mesmo que troque as peças, você não consegue ver uma evolução, não consegue ver um time com uma boa apresentação. Venceu o último jogo? Venceu o último jogo, mas ainda assim você está disputando um campeonato muito fraco, né? Tanto é que você entra ali, o time vem de pré-temporada, jogando com reserva e consegue vencer. Então, acaba não sendo padrão. E aí você vê um jogo como o jogo de hoje, por exemplo. O Fluminense tinha a obrigação de ganhar. Você não conseguir minimamente, assim, cara, você mal consegue assistir o jogo. A verdade é essa. Eu me esforcei para assistir. Vi também que na narração ali do Jornada, o Gabriel Amaral, ele se esforçou para tentar deixar o jogo menos ruim. E esse, pelo menos, é o começo do Fluminense de 2025. Tá difícil de ver, tá difícil de assistir. A gente faz, é claro, as ressalvas aí de começo de temporada, de gramado ruim, de um sol do caramba lá. Mas o segundo tempo, por exemplo, não teve sol e o Fluminense jogou pior do que o primeiro. Isso é bem estranho. Mas quero saber aqui a sua opinião. Me fala o que você achou do jogo de hoje. Se você assistiu, que eu tô vendo que pouca gente está assistindo os jogos. Mas se você assistiu, me fala o que você acha aí do jogo de hoje. Se você acha que dá para continuar com o Mano Menezes para essa temporada, para fazer um planejamento de longo prazo. Ou se você acha que não, pelo menos eu acho que não era nem na virada de ano para ter mantido o Mano Menezes.
Me fala o que você acha aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você assistiu até o final, muito obrigado, até a próxima.